Oi, estamos aqui com um cara que dispensa a apresentação, Silvio Meira. No Cubo, falando de ecossistema empreendedor, tecnologia e inovação. Silvio, qual que é o pulo do gato do ecossistema empreendedor brasileiro? Veja, todo ecossistema é uma rede de redes. É uma rede de redes que resolve problemas. É uma rede de redes que resolve problemas para mercado. Não existe ecossistema no vácuo. Então a gente tem um bocado de problemas estruturais no Brasil. O Brasil é um país colonizado até hoje, né? No Brasil tudo que é dito em inglês é verdade. Eu estou pensando, inclusive, tem um livro que eu estou escrevendo agora que eu vou publicar só em inglês. Porque ele tem muito mais chance de ser aceito no Brasil se não for publicado em português, apesar do autor ser brasileiro. Então essa coisa é muito complicada e a gente fica tentando copiar um bocado de coisa que não funciona porque não tem contexto. Quando você olha para as fundações que criaram o ecossistema do Silicon Valley, por trás tem o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, com a ARPA primeiro, depois com a DARPA depois, criando os fundamentos que levaram a Intel, que levaram a Microsoft, que levaram um bocado de coisa que aqui a gente não tem. Aqui a gente está criando essas fundações? Não. A gente vai criar essas fundações, depende da gente criar grandes desafios nacionais. O Brasil resolveu 3 mega desafios nacionais de muito grande porte nos últimos 70 anos. A gente sabe fazer. Primeiro, a gente criou a indústria aeronáutica e aérea nacional como parte de um processo de conectar o Brasil. Um país tão grande desse tamanho não podia depender, na geopolítica depois da Segunda Guerra Mundial, de aeronáutica de terceiros. A gente não sabia o que ia acontecer, um grupo de brigadeiros montou o ITA, montou o CTA, montou a Embraer e o Brasil dominou o mercado de médio porte, médio curso de aviação global e hoje é um player extremamente importante no mercado de aviação privada e começa a ser no mercado de carga em defesa. Isso foi na década de 50. Se a gente for para a década de 60, a gente criou o Programa Nacional de Imunizações, que é quase único no mundo em função do sucesso da porcentagem de pessoas vacinadas. Esses são programas de Estado. Se a gente for para a década de 70, né, são 5, 6, 7, a gente criou a Embrapa. A Embrapa criou o Cerrado, não dava nada, entre aspas, no Cerrado. A Embrapa criou uma das maiores regiões produtoras de grãos e de proteína do mundo, do nada. Mas do nada, que era ciência e tecnologia profunda aplicada com técnicos no campo para levar a ciência e tecnologia para lá. O PIB brasileiro de agro tem um nome por trás dele. Embrapa. No meio de Embrapa tem Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. O Brasil não pode querer não ser competitivo estruturalmente para permitir a competitividade brasileira em certas áreas só dentro do Brasil. Isso é um tiro no pé, literalmente. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa pensar, Martin Vassavsky, ele uma vez escreveu um texto lindo, curto, sobre qual era a diferença entre o empreendedorismo na América Latina e no Silicon Valley. Na América Latina é o seguinte, a gente diz, a gente tem um problema aqui, vamos resolver ele, depois vamos ver se o mundo também tem esse problema. No Silicon Valley, o pensamento sempre foi o oposto. O mundo tem um problema, eu vou começar a resolver ele a partir daqui, se esse problema existir aqui. Não é? Esse pensamento global, eu começar localmente, mas pensar globalmente, não só me torna competitivo localmente face a ameaças globais, mas me dá o potencial de ir para o mundo. Isso precisa de uma visão de mundo, de uma capacidade de fazer as coisas que não resolvem o meu problema. E é isso que eu acho que o Brasil falha estruturalmente, mas isso tem condições de contorno muito difíceis. Nós estamos entre os piores países do mundo no aprendizado de matemática no ensino fundamental e médio. Isso é só para começar, certo? Nós estamos entre os piores do mundo no aprendizado e prática efetiva de uma língua que não seja nacional e mesmo na nacional é ruim o suficiente no fim do ensino médio de novo. Significa que o aluno da gente na universidade, num limite muito amplo, não tem condições de participar de atividades que envolvam alunos que não falam português. Esse mesmo problema faz com que, se você quiser emigrar para o Brasil, você tem que falar português. É muito difícil, fora de certas ruas daqui de São Paulo, você falar português ou falar inglês fluentemente em retorno, tá certo? Você tem estrangeiros que falam português ou a gente falando inglês naturalmente, como Portugal fez. Acabou o ensino médio em Portugal, por suposto, você tem que falar inglês e não espanhol, né? Que é a linguagem de negócios do mundo. Isso tem soluções, mas precisa de grandes desafios. Qual é o primeiro grande desafio do Brasil? Mudar o ensino de matemática e línguas no ensino fundamental e médio. Se a gente resolvesse isso, e isso leva uns 25 anos para resolver, a gente resolve uma porrada de coisas, muita coisa.
mas a gente pensa no curto prazo, no mandato. No mandato não dá para resolver nada, né? Nada, zero. Se a gente olhasse para o Porto Digital, nos primeiros 4 anos não tinha nenhum resultado. Quando a gente olha para o Porto Digital em 23 anos de atividade do Porto Digital, os dados são do fim de 2022, a gente é o terceiro maior PIB do Recife. E não existia. Mas vocês planejaram isso lá atrás, quando criaram. Pois é, o desenho do Porto Digital é um desenho de 50 anos. O que a gente disse para o então governador Jarbas em 2000 é o seguinte, em 2050 vai haver 50 mil pessoas trabalhando no Porto Digital. Ele olhou assim e disse, esses caras estão mentindo. Mas eu vou dar um crédito para eles. E ele deu um crédito em recursos públicos vigiados pelo Tribunal de Contas do Estado. Nós prestamos contas de absolutamente tudo e até agora nós já temos, dados de 2022 ainda, 17.500 pessoas trabalhando no Porto Digital. Como essa curva acelera, a gente vai chegar em 50 mil pessoas antes de 2050. Nós já recuperamos mais de 150 mil metros quadrados de prédios históricos no centro de Recife, que é a cidade mais antiga do Brasil, enquanto capital. Virou um polo de tecnologia e inovação, né? Agora, se você fosse aí um ministro, um planejador estratégico brasileiro para os próximos 50 anos no Brasil, o que você pegaria aí de insumo, de matéria-prima para fazer um planejamento para daqui a 50 anos? A primeira coisa, eu ia tentar descobrir qual é o desafio. Qual é o desafio? Vamos imaginar que a gente se propusesse o seguinte desafio. Daqui a 50 anos, o Brasil vai prover 10% de todo o código que vai ser escrito no mundo vai ser escrito por brasileiros. O Brasil não é 10% da população do planeta. 10% da população do planeta são 800 milhões de pessoas. Então a gente teria que ter uma produtividade relativa face à escrita de código global 4 vezes maior. Eu estou fazendo contas em abstrato aqui. Isso, obviamente, não se sustenta perante uma análise econômica. É só para a gente ter um discurso. Então, primeiro, vamos elevar a competitividade dessa coisa. Quem vai aprender a escrever isso? Onde vai se aprender a escrever isso? Como é que a gente vai posicionar essa oferta de serviço no mundo? É o mesmo problema da Embrapa. É o mesmo problema do SUS. É o mesmo problema da indústria aeronáutica. Então, a gente tinha que ter instituições, a gente tinha que ter locais, a gente tinha que ter políticas de Estado e não de governo, não pode ser uma política do governo federal, pode ser uma política do Estado. O SUS é uma política de Estado, está lá no longo prazo, está escrito na Constituição, para a gente fazer coisas grandes, de amplo impacto, de espectro largo, que atingem todo o Brasil. E longo prazo, né? O longo prazo é um given. O longo prazo, se você não pensar no longo prazo, não tem solução para nada. Tá certo. Você trouxe um conceito do Figital, né? Queria que você falasse rapidamente desse conceito e o que ele traz em termos de oportunidade para o empreendedorismo inovador. O mundo que a gente vive tem 3 dimensões. Uma é física. Essa mesa está aqui, esse café está aqui, eu e você estamos aqui e existimos concretamente. Não dá para eu fazer um download de café e matar a minha sede de tomar café. Eu posso até fazer o download e simular, mas minha sede de café vai continuar lá. E, obviamente, a cafeína não vai vir para mim, pelo menos não agora e não por muito tempo. Aí você tem uma dimensão digital, que já existia há muito tempo. A novidade é que, a partir da internet, é um digital em rede. Esse digital em rede permite que a gente virtualize o físico. Se a gente entender simplesmente, a gente vai botar um sistema aqui online, a gente perde 90% do espectro de possibilidades que é possível por uma dimensão digital conectada da realidade. E tem uma terceira dimensão, que é a social, das conexões, dos relacionamentos, das interações entre os agentes em rede, que permitem a criação de significados comuns. Isso aí é o que leva à cultura nas comunidades e nos ecossistemas onde acontecem as transações. Isso muda tudo. Muda o entendimento dos mercados, muda a teoria dos mercados, muda a teoria econômica, praticamente torna o marketing legado dos canais de Lasswell, de 1948, numa coisa assim, da época dos dinossauros. Do museu, né? O mundo né? digital muda tudo. O mundo digital é como um meteoro virtual que quase que cancela, como se fosse uma parede para o passado, tudo o que vinha acontecendo. É uma ruptura, tem uma subida imensa de degrau. Não é um conjunto pequeno de degraus que você vai subindo e dizer, chegamos a um novo patamar. Não, é um novo patamar que aparece quase que de repente. De repente de 30 anos desde o começo da internet. Mas que muito pouca gente até hoje entendeu como novas dimensões da realidade, físico, digital e social, como dimensões de um espaço competitivo. Onde, por acaso, ou não por acaso, entra a inteligência artificial, como uma dimensão do espaço das inteligências. Tem a minha e a sua, tem a nossa, são 2 dimensões, individual e social, e entra uma dimensão artificial, como as 3 dimensões de um novo espaço estratégico para criar, para colaborar e agir. Esses espaços interagem e aí mudam tudo de vez, mais uma vez.
E abre-se janelas de oportunidades diversas. De todos os tipos e ao mesmo tempo que se fecha um número muito grande de coisas que dava para a gente fazer no passado e que hoje perderam sentido. Tem oportunidades sempre. Quando há oportunidades, há desafios sempre. Quando há desafios, a gente precisa aprender. E uma das principais facetas do aprender é esquecer o que a gente sabia e era útil. É preciso desaprender para reaprender e para aprender. Eu acho que esse é o tempo da gente agora. Obrigada. Um grande prazer.